assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Ben é um senhor idoso que decidiu se candidatar como estagiário na empresa da jovem e promissora Jules. Um conflito de experiências que, a princípio, causa desconforto para Jules, pois ela não acredita que um senhor de idade possa executar as funções que ela precisa com agilidade. Mesmo assim, ela aceita que Ben faça seu estágio na sua empresa. Dia após dia, esse simpático velhinho vai conquistando um a um da equipe de Jules, e o clima na empresa se torna mais leve e descontraído quando Ben compartilha detalhes da sua vida com seus novos companheiros de trabalho. Jules começa a notar os valores que Ben possui e fica encantada com o olhar diferente sobre a vida que ele traz para o ambiente. Com o passar do tempo, sua opinião a respeito de Ben muda drasticamente, quando ela é alvo do amor e do carinho deste novo amigo. Uma pessoa que possui empatia e que olha para ela de uma forma diferente, deixando de lado sua posição social e o cargo que ocupa. Uma linda história de amizade e cumplicidade, mostrando como gerações diferentes podem se completar e se tornar motivo para crescimento mútuo. Imagina um senhor de 70 anos, aposentado, viúvo, sem muito o que fazer da vida. Esse é o Ben Whittaker. Ele já viajou, já tentou preencher os dias com atividades, mas sempre acaba sentindo que falta algo. Ele quer se sentir útil de novo. Aí, um dia, ele vê um anúncio de uma empresa de moda que está com um programa de estágio para idosos. Sim, estágio. Tipo aqueles que jovens fazem para ganhar experiência, só que para pessoas mais velhas. Ele pensa, por que não? E se inscreve. Ben é um cara educado, organizado e tem aquela vibe de senhorzinho gente boa, sempre de terno e muito respeitoso. No dia da entrevista, ele aparece todo arrumado e enfrenta um processo um pouco estranho para ele, tipo gravar um vídeo para se apresentar. Mas ele se sai bem, e adivinha? Ele é aceito. Agora vamos falar de Jules Austin, a chefe da empresa. Ela criou um e-commerce de moda que bombou em pouquíssimo tempo. A mulher é um gênio, mas também está sempre ocupada, cheia de coisas na cabeça, tentando equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Ela é daquelas que faz tudo sozinha, corre de um lado para o outro e não tem tempo para nada. Então, quando ela descobre que tem um estagiário de 70 anos na equipe, ela fica tipo, sério isso? Como que um senhor vai conseguir acompanhar o ritmo da minha empresa? Jules não dá a mínima pro Ben no começo. Ele fica ali, sentado na mesa, esperando alguma tarefa, mas ninguém sabe direito o que pedir para ele fazer. Ele observa tudo, sempre calmo, sem reclamar. Enquanto isso, os outros estagiários jovens estão meio na dúvida se ele vai conseguir se adaptar. Mas Ben não se incomoda. Ele começa a aprender devagar, prestando atenção em tudo e, principalmente, nas pessoas ao redor. A primeira interação de verdade entre Ben e Jules acontece quando ele começa a perceber pequenos problemas na rotina dela. Ele vê que ela anda sempre correndo, comendo qualquer coisa e que ninguém tem coragem de falar diretamente com ela. Aos poucos, ele começa a ajudar nos bastidores. Organiza a mesa de um colega, dá uma dica aqui e ali, e as pessoas começam a notar que ele não está ali só por estar. Ele é observador e tem experiência de vida. Um dia, Jules pede para alguém levar uma encomenda para a casa dela, mas ninguém quer ir. Adivinha quem se oferece? Ben. Ele chega lá e conhece a filha pequena dela e o marido, Matt. Esse momento é importante porque ele começa a entender melhor a vida pessoal da chefe. Mesmo fazendo de tudo para ignorá-lo, Jules começa a perceber que Ben está sempre por perto, ajudando discretamente. E mais, ele nunca julga ninguém, só quer contribuir. Mas ela ainda não está convencida. Ela acredita que ele não vai durar muito tempo ali, porque a empresa é rápida demais e cheia de jovens com mentalidade moderna. O primeiro grande momento em que Ben realmente se destaca acontece quando Jules entra no carro para sair, e ele percebe que o motorista dela está bêbado. Na hora, ele toma uma atitude e se oferece para dirigir. Ela não tem opção, então aceita. Durante o caminho, eles começam a conversar um pouco, e é a primeira vez que ela realmente presta atenção nele. Ele não tenta impressionar, nem forçar a amizade, só fala de forma tranquila e respeitosa. Depois desse dia, algo muda. Jules ainda não está 100% convencida de que ele pode ser útil para a empresa,
mas começa a ver que ele é alguém confiável. E isso já é um grande avanço. Ben, por outro lado, segue com paciência. Ele não tem pressa, não força nada, só faz o que pode, do jeito dele. Ele sabe que, com o tempo, as pessoas vão perceber que ele tem muito mais a oferecer do que imaginam. Mas a grande virada acontece quando Jules percebe que pode confiar nele. A empresa está crescendo rápido e os investidores começam a pressioná-la para contratar um CEO, alguém mais experiente para comandar tudo. Isso incomoda muito Jules, porque ela criou a empresa do zero e sente que, se trouxer um CEO, pode perder o controle do seu próprio negócio. Mas ao invés de desabafar com alguém, ela guarda tudo para si. Enquanto isso, Ben vai ganhando mais espaço. Ele se torna um motorista particular de Jules, já que o outro cara foi demitido. No começo, ela ainda trata ele como só mais um funcionário, mas durante essas viagens juntos, ele começa a conhecer mais sobre a vida dela. Agora que Jules desabafou com Ben, as coisas ficam mais intensas. Ela tá um caos por dentro, tentando segurar a empresa e, ao mesmo tempo, lidar com a traição do marido. E Ben, ele continua lá, firme, do jeito dele, sem julgar, sem pressionar, só ouvindo e oferecendo apoio quando ela precisa. O maior dilema dela agora é decidir se contrata um CEO. Os investidores insistem que ela não pode continuar gerenciando tudo sozinha, e ela até começa a considerar a ideia. Mas tem um problema. Ela sente que, se aceitar, vai perder o controle da empresa que criou do zero, e isso a apavora. Enquanto ela tenta tomar essa decisão, Ben continua ajudando do jeito que pode. Ele virou praticamente o braço direito dela. Lembra daquele começo, quando ela nem queria que ele fosse seu estagiário? Agora ela confia nele mais do que em qualquer outra pessoa na empresa. Mas tem outra questão que Jules precisa resolver. O casamento. Ela tá machucada, magoada, mas também confusa. E Ben, mais uma vez, não diz o que ela deve ou não fazer. Ele só fala uma coisa: perdoar não significa aceitar tudo. Significa decidir o que você quer para você. Essas palavras ficam na cabeça dela. No meio disso tudo, ela decide viajar para conhecer um possível CEO. No avião, Ben vai com ela, e os dois têm uma conversa sincera. Ela diz que está cansada, que acha que realmente precisa de ajuda e que talvez um CEO seja a melhor escolha. Mas dá pra ver que ela não tá convencida de verdade. A viagem acontece, ela conhece o cara, mas algo dentro dela diz que não é o caminho certo. Quando ela volta, finalmente toma a decisão. Ela não vai contratar um CEO. Ela percebe que a empresa é a vida dela e que ninguém vai cuidar dela do jeito que ela cuida. Jules decide confiar mais na sua equipe, delegar tarefas, mas continuar no controle. E o casamento? Ela volta pra casa e tem uma conversa franca com Matt. Ele admite o erro, diz que sente falta dela e que quer consertar as coisas. Ela não dá uma resposta imediata, mas dá pra ver que algo mudou dentro dela. Agora ela sabe que não precisa decidir tudo de uma vez, que pode dar um passo de cada vez. A cena final mostra algo simples, mas muito significativo. Depois de todo esse turbilhão, Jules encontra Ben na praça, fazendo Tai Chi. Sim, aquele exercício devagarzinho que ele sempre faz. E pela primeira vez no filme, ela finalmente desacelera. Ela senta ao lado dele, relaxa e sorri. Ben não precisou dizer nada. Ele não precisou resolver os problemas dela. Ele só esteve presente. E isso fez toda a diferença. No fim das contas, um senhor estagiário é muito mais do que uma história sobre trabalho ou diferença de idade. O filme fala sobre valores essenciais que servem para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. O primeiro grande valor é a amizade genuína. Ben e Jules começam como completos estranhos, de mundos totalmente diferentes, mas a conexão que eles criam é verdadeira. Ele não tenta ser algo que não é, e ela, aos poucos, aprende a confiar nele. Essa amizade mostra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos escute sem julgamentos. Outro valor muito forte é a importância da experiência. No começo, ninguém leva Ben a sério por causa da idade. Mas ele prova que experiência de vida vale tanto quanto conhecimento técnico. Ele ensina que valores como paciência, respeito e empatia nunca saem de moda. O filme também fala sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Jules passa o tempo todo tentando ser perfeita no trabalho, mas descobre que precisa desacelerar e olhar ao redor. No final, ela percebe que pode continuar sendo uma líder forte sem precisar carregar tudo sozinha. E por fim,
Um senhor estagiário nos lembra da importância do recomeço. Seja para um homem de 70 anos buscando um novo propósito ou para uma mulher jovem aprendendo a confiar nos outros, o filme mostra que nunca é tarde para mudar, crescer e encontrar novas formas de viver. No final, a grande lição é simples. Não importa a idade, o cargo ou o momento da vida, sempre podemos aprender uns com os outros. Basta estar aberto para isso. Ben é um senhor idoso que decidiu se candidatar como estagiário na empresa da jovem e promissora Jules, um conflito de experiências que, a princípio, causa desconforto para Jules, pois ela não acredita que um senhor de idade possa executar as funções que ela precisa com agilidade. Mesmo assim, ela aceita que Ben faça seu estágio na sua empresa. Dia após dia, esse simpático velhinho vai conquistando um a um da equipe de Jules, e o clima na empresa se torna mais leve e descontraído quando Ben compartilha detalhes da sua vida com seus novos companheiros de trabalho. Jules começa a notar os valores que Ben possui e fica encantada com o olhar diferente sobre a vida que ele traz para o ambiente. Com o passar do tempo, sua opinião a respeito de Ben muda drasticamente, quando ela é alvo do amor e do carinho deste novo amigo, uma pessoa que possui empatia e que olha para ela de uma forma diferente, deixando de lado sua posição social e o cargo que ocupa. Uma linda história de amizade e cumplicidade, mostrando como gerações diferentes podem se completar e se tornar motivo para crescimento mútuo. Imagina um senhor de 70 anos, aposentado, viúvo, sem muito o que fazer da vida. Esse é o Ben Whittaker. Ele já viajou, já tentou preencher os dias com atividades, mas sempre acaba sentindo que falta algo. Ele quer se sentir útil de novo. Aí, um dia, ele vê um anúncio de uma empresa de moda que está com um programa de estágio para idosos. Sim, estágio. Tipo aqueles que jovens fazem para ganhar experiência, só que para pessoas mais velhas. Ele pensa, por que não? E se inscreve. Ben é um cara educado, organizado e tem aquela vibe de senhorzinho gente boa, sempre de terno e muito respeitoso. No dia da entrevista, ele aparece todo arrumado e enfrenta um processo um pouco estranho para ele, tipo gravar um vídeo para se apresentar. Mas ele se sai bem, e adivinha? Ele é aceito. Agora vamos falar de Jules Austin, a chefe da empresa. Ela criou um e-commerce de moda que bombou em pouquíssimo tempo. A mulher é um gênio, mas também está sempre ocupada, cheia de coisas na cabeça, tentando equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Ela é daquelas que faz tudo sozinha, corre de um lado para o outro e não tem tempo para nada. Então, quando ela descobre que tem um estagiário de 70 anos na equipe, ela fica tipo, sério isso? Como que um senhor vai conseguir acompanhar o ritmo da minha empresa? Jules não dá a mínima pro Ben no começo. Ele fica ali, sentado na mesa, esperando alguma tarefa, mas ninguém sabe direito o que pedir para ele fazer. Ele observa tudo, sempre calmo, sem reclamar. Enquanto isso, os outros estagiários jovens estão meio na dúvida se ele vai conseguir se adaptar. Mas Ben não se incomoda. Ele começa a aprender devagar, prestando atenção em tudo e, principalmente, nas pessoas ao redor. A primeira interação de verdade entre Ben e Jules acontece quando ele começa a perceber pequenos problemas na rotina dela. Ele vê que ela anda sempre correndo, comendo qualquer coisa e que ninguém tem coragem de falar diretamente com ela. Aos poucos, ele começa a ajudar nos bastidores. Organiza a mesa de um colega, dá uma dica aqui e ali, e as pessoas começam a notar que ele não está ali só por estar. Ele é observador e tem experiência de vida. Um dia, Jules pede para alguém levar uma encomenda para a casa dela, mas ninguém quer ir. Adivinha quem se oferece? Ben. Ele chega lá e conhece a filha pequena dela e o marido, Matt. Esse momento é importante porque ele começa a entender melhor a vida pessoal da chefe. Mesmo fazendo de tudo para ignorá-lo, Jules começa a perceber que Ben está sempre por perto, ajudando discretamente. E mais, ele nunca julga ninguém, só quer contribuir. Mas ela ainda não está convencida. Ela acredita que ele não vai durar muito tempo ali, porque a empresa é rápida demais e cheia de jovens com mentalidade moderna. O primeiro grande momento em que Ben realmente se destaca acontece quando Jules entra no carro para sair, e ele percebe que o motorista dela está bêbado. Na hora, ele toma uma atitude e se oferece para dirigir. Ela não tem opção, então aceita. Durante o caminho, eles começam a conversar um pouco, e é a primeira vez que ela realmente presta atenção nele.
Ele não tenta impressionar, nem forçar a amizade, só fala de forma tranquila e respeitosa. Depois desse dia, algo muda. Jules ainda não está 100% convencida de que ele pode ser útil para a empresa, mas começa a ver que ele é alguém confiável. E isso já é um grande avanço. Ben, por outro lado, segue com paciência. Ele não tem pressa, não força nada, só faz o que pode, do jeito dele. Ele sabe que, com o tempo, as pessoas vão perceber que ele tem muito mais a oferecer do que imaginam. Mas a grande virada acontece quando Jules percebe que pode confiar nele. A empresa está crescendo rápido, e os investidores começam a pressioná-la para contratar um CEO, alguém mais experiente para comandar tudo. Isso incomoda muito Jules, porque ela criou a empresa do zero e sente que, se trouxer um CEO, pode perder o controle do seu próprio negócio. Mas ao invés de desabafar com alguém, ela guarda tudo para si. Enquanto isso, Ben vai ganhando mais espaço. Ele se torna um motorista particular de Jules, já que o outro cara foi demitido. No começo, ela ainda trata ele como só mais um funcionário, mas durante essas viagens juntos, ele começa a conhecer mais sobre a vida dela. Agora que Jules desabafou com Ben, as coisas ficam mais intensas. Ela tá um caos por dentro, tentando segurar a empresa e, ao mesmo tempo, lidar com a traição do marido. E Ben, ele continua lá, firme, do jeito dele, sem julgar, sem pressionar, só ouvindo e oferecendo apoio quando ela precisa. O maior dilema dela agora é decidir se contrata um CEO. Os investidores insistem que ela não pode continuar gerenciando tudo sozinha, e ela até começa a considerar a ideia. Mas tem um problema. Ela sente que, se aceitar, vai perder o controle da empresa que criou do zero, e isso a apavora. Enquanto ela tenta tomar essa decisão, Ben continua ajudando do jeito que pode. Ele virou praticamente o braço direito dela. Lembra daquele começo, quando ela nem queria que ele fosse seu estagiário? Agora ela confia nele mais do que em qualquer outra pessoa na empresa. Mas tem outra questão que Jules precisa resolver. O casamento. Ela tá machucada, magoada, mas também confusa. E Ben, mais uma vez, não diz o que ela deve ou não fazer. Ele só fala uma coisa. Perdoar não significa aceitar tudo. Significa decidir o que você quer para você. Essas palavras ficam na cabeça dela. No meio disso tudo, ela decide viajar para conhecer um possível CEO. No avião, Ben vai com ela, e os dois têm uma conversa sincera. Ela diz que está cansada, que acha que realmente precisa de ajuda e que talvez um CEO seja a melhor escolha, mas dá para ver que ela não está convencida de verdade. A viagem acontece, ela conhece o cara, mas algo dentro dela diz que não é o caminho certo. Quando ela volta, finalmente toma a decisão. Ela não vai contratar um CEO. Ela percebe que a empresa é a vida dela e que ninguém vai cuidar dela do jeito que ela cuida. Jules decide confiar mais na sua equipe, delegar tarefas, mas continuar no controle. E o casamento? Ela volta para casa e tem uma conversa franca com Matt. Ele admite o erro, diz que sente falta dela e que quer consertar as coisas. Ela não dá uma resposta imediata, mas dá para ver que algo mudou dentro dela. Agora ela sabe que não precisa decidir tudo de uma vez, que pode dar um passo de cada vez. A cena final mostra algo simples, mas muito significativo. Depois de todo esse turbilhão, Jules encontra Ben na praça, fazendo tai chi. Sim, aquele exercício devagarzinho que ele sempre faz. E pela primeira vez no filme, ela finalmente desacelera. Ela senta ao lado dele, relaxa e sorri. Ben não precisou dizer nada. Ele não precisou resolver os problemas dela. Ele só esteve presente. E isso fez toda a diferença. No fim das contas, um senhor estagiário é muito mais do que uma história sobre trabalho ou diferença de idade. O filme fala sobre valores essenciais que servem para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. O primeiro grande valor é a amizade genuína. Ben e Jules começam como completos estranhos, de mundos totalmente diferentes, mas a conexão que eles criam é verdadeira. Ele não tenta ser algo que não é, e ela, aos poucos, aprende a confiar nele. Essa amizade mostra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos escute sem julgamentos. Outro valor muito forte é a importância da experiência. No começo, ninguém leva Ben a sério por causa da idade, mas ele prova que experiência de vida vale tanto quanto conhecimento técnico. Ele ensina que valores como paciência, respeito e empatia nunca saem de moda. O filme também fala sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Jules passa o tempo todo tentando ser perfeita no trabalho, mas descobre que precisa desacelerar
e olhar ao redor. No final, ela percebe que pode continuar sendo uma líder forte, sem precisar carregar tudo sozinha. E por fim, um senhor estagiário nos lembra da importância do recomeço. Seja para um homem de 70 anos buscando um novo propósito, ou para uma mulher jovem aprendendo a confiar nos outros, o filme mostra que nunca é tarde para mudar, crescer e encontrar novas formas de viver. No final, a grande lição é simples. Não importa a idade, o cargo ou o momento da vida, sempre podemos aprender uns com os outros. Basta estar aberto para isso. Ben é um senhor idoso que decidiu se candidatar como estagiário na empresa da jovem e promissora Jules, um conflito de experiências que, a princípio, causa desconforto para Jules, pois ela não acredita que um senhor de idade possa executar as funções que ela precisa com agilidade. Mesmo assim, ela aceita que Ben faça seu estágio na sua empresa. Dia após dia, esse simpático velhinho vai conquistando um a um da equipe de Jules, e o clima na empresa se torna mais leve e descontraído quando Ben compartilha detalhes da sua vida com seus novos companheiros de trabalho. Jules começa a notar os valores que Ben possui e fica encantada com o olhar diferente sobre a vida que ele traz para o ambiente. Com o passar do tempo, sua opinião a respeito de Ben muda drasticamente, quando ela é alvo do amor e do carinho deste novo amigo, uma pessoa que possui empatia e que olha para ela de uma forma diferente, deixando de lado sua posição social e o cargo que ocupa. Uma linda história de amizade e cumplicidade, mostrando como gerações diferentes podem se completar e se tornar motivo para crescimento mútuo. Imagina um senhor de 70 anos, aposentado, viúvo, sem muito o que fazer da vida. Esse é o Ben Whittaker. Ele já viajou, já tentou preencher os dias com atividades, mas sempre acaba sentindo que falta algo. Ele quer se sentir útil de novo. Aí, um dia, ele vê um anúncio de uma empresa de moda que está com um programa de estágio para idosos. Sim, estágio. Tipo aqueles que jovens fazem para ganhar experiência, só que para pessoas mais velhas. Ele pensa, por que não? E se inscreve. Ben é um cara educado, organizado e tem aquela vibe de senhorzinho gente boa, sempre de terno e muito respeitoso. No dia da entrevista, ele aparece todo arrumado e enfrenta um processo um pouco estranho para ele, tipo gravar um vídeo para se apresentar. Mas ele se sai bem, e adivinha? Ele é aceito. Agora vamos falar de Jules Austin, a chefe da empresa. Ela criou um e-commerce de moda que bombou em pouquíssimo tempo. A mulher é um gênio, mas também está sempre ocupada, cheia de coisas na cabeça, tentando equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Ela é daquelas que faz tudo sozinha, corre de um lado para o outro e não tem tempo para nada. Então, quando ela descobre que tem um estagiário de 70 anos na equipe, ela fica tipo, sério isso? Como que um senhor vai conseguir acompanhar o ritmo da minha empresa? Jules não dá a mínima pro Ben no começo. Ele fica ali, sentado na mesa, esperando alguma tarefa, mas ninguém sabe direito o que pedir para ele fazer. Ele observa tudo, sempre calmo, sem reclamar. Enquanto isso, os outros estagiários jovens estão meio na dúvida se ele vai conseguir se adaptar. Mas Ben não se incomoda. Ele começa a aprender devagar, prestando atenção em tudo e, principalmente, nas pessoas ao redor. A primeira interação de verdade entre Ben e Jules acontece quando ele começa a perceber pequenos problemas na rotina dela. Ele vê que ela anda sempre correndo, comendo qualquer coisa e que ninguém tem coragem de falar diretamente com ela. Aos poucos, ele começa a ajudar nos bastidores. Organiza a mesa de um colega, dá uma dica aqui e ali, e as pessoas começam a notar que ele não está ali só por estar. Ele é observador e tem experiência de vida. Um dia, Jules pede para alguém levar uma encomenda para a casa dela, mas ninguém quer ir. Adivinha quem se oferece? Ben. Ele chega lá e conhece a filha pequena dela e o marido, Matt. Esse momento é importante porque ele começa a entender melhor a vida pessoal da chefe. Mesmo fazendo de tudo para ignorá-lo, Jules começa a perceber que Ben está sempre por perto, ajudando discretamente. E mais, ele nunca julga ninguém, só quer contribuir. Mas ela ainda não está convencida. Ela acredita que ele não vai durar muito tempo ali, porque a empresa é rápida demais e cheia de jovens com mentalidade moderna. O primeiro grande momento em que Ben realmente se destaca acontece quando Jules entra no carro para sair, e ele percebe que o motorista dela está bêbado. Na hora, ele toma uma atitude e se oferece para dirigir,
Ela não tem opção, então aceita. Durante o caminho, eles começam a conversar um pouco, e é a primeira vez que ela realmente presta atenção nele. Ele não tenta impressionar, nem forçar a amizade, só fala de forma tranquila e respeitosa. Depois desse dia, algo muda. Jules ainda não está 100% convencida de que ele pode ser útil para a empresa, mas começa a ver que ele é alguém confiável. E isso já é um grande avanço. Ben, por outro lado, segue com paciência. Ele não tem pressa, não força nada, só faz o que pode, do jeito dele. Ele sabe que, com o tempo, as pessoas vão perceber que ele tem muito mais a oferecer do que imaginam. Mas a grande virada acontece quando Jules percebe que pode confiar nele. A empresa está crescendo rápido, e os investidores começam a pressioná-la para contratar um CEO, alguém mais experiente para comandar tudo. Isso incomoda muito Jules, porque ela criou a empresa do zero e sente que, se trouxer um CEO, pode perder o controle do seu próprio negócio. Mas ao invés de desabafar com alguém, ela guarda tudo para si. Enquanto isso, Ben vai ganhando mais espaço. Ele se torna um motorista particular de Jules, já que o outro cara foi demitido. No começo, ela ainda trata ele como só mais um funcionário, mas durante essas viagens juntos, ele começa a conhecer mais sobre a vida dela. Ela. Agora que Jules desabafou com Ben, as coisas ficam mais intensas. Ela tá um caos por dentro, tentando segurar a empresa e, ao mesmo tempo, lidar com a traição do marido. E Ben? Ele continua lá, firme, do jeito dele, sem julgar, sem pressionar, só ouvindo e oferecendo apoio quando ela precisa. O maior dilema dela agora é decidir se contrata um CEO. Os investidores insistem que ela não pode continuar gerenciando tudo sozinha, e ela até começa a considerar a ideia. Mas tem um problema. Ela sente que, se aceitar, vai perder o controle da empresa que criou do zero, e isso a apavora. Enquanto ela tenta tomar essa decisão, Ben continua ajudando do jeito que pode. Ele virou praticamente o braço direito dela. Lembra daquele começo, quando ela nem queria que ele fosse seu estagiário? Agora ela confia nele mais do que em qualquer outra pessoa na empresa. Mas tem outra questão que Jules precisa resolver. O casamento. Ela tá machucada, magoada, mas também confusa. E Ben, mais uma vez, não diz o que ela deve ou não fazer. Ele só fala uma coisa. Perdoar não significa aceitar tudo. Significa decidir o que você quer para você. Essas palavras ficam na cabeça dela. No meio disso tudo, ela decide viajar para conhecer um possível CEO. No avião, Ben vai com ela, e os dois têm uma conversa sincera. Ela diz que está cansada, que acha que realmente precisa de ajuda e que talvez um CEO seja a melhor escolha, mas dá para ver que ela não está convencida de verdade. A viagem acontece, ela conhece o cara, mas algo dentro dela diz que não é o caminho certo. Quando ela volta, finalmente toma a decisão. Ela não vai contratar um CEO. Ela percebe que a empresa é a vida dela e que ninguém vai cuidar dela do jeito que ela cuida. Jules decide confiar mais na sua equipe, delegar tarefas, mas continuar no controle. E o casamento? Ela volta para casa e tem uma conversa franca com Matt. Ele admite o erro, diz que sente falta dela e que quer consertar as coisas. Ela não dá uma resposta imediata, mas dá para ver que algo mudou dentro dela. Agora ela sabe que não precisa decidir tudo de uma vez, que pode dar um passo de cada vez. A cena final mostra algo simples, mas muito significativo. Depois de todo esse turbilhão, Jules encontra Ben na praça, fazendo tai chi. Sim, aquele exercício devagarzinho que ele sempre faz. E pela primeira vez no filme, ela finalmente desacelera. Ela senta ao lado dele, relaxa e sorri. Ben não precisou dizer nada. Ele não precisou resolver os problemas dela. Ele só esteve presente, e isso fez toda a diferença. No fim das contas, um senhor estagiário é muito mais do que uma história sobre trabalho ou diferença de idade. O filme fala sobre valores essenciais que servem para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. O primeiro grande valor é a amizade genuína. Ben e Jules começam como completos estranhos, de mundos totalmente diferentes, mas a conexão que eles criam é verdadeira. Ele não tenta ser algo que não é, e ela, aos poucos, aprende a confiar nele. Essa amizade mostra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos escute sem julgamentos. Outro valor muito forte é a importância da experiência. No começo, ninguém leva Ben a sério por causa da idade, mas ele prova que experiência de vida vale tanto quanto conhecimento técnico. Ele ensina que valores como paciência, respeito e empatia nunca saem de moda.
O filme também fala sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Jules passa o tempo todo tentando ser perfeita no trabalho, mas descobre que precisa desacelerar e olhar ao redor. No final, ela percebe que pode continuar sendo uma líder forte sem precisar carregar tudo sozinha. E por fim, um senhor estagiário nos lembra da importância do recomeço. Seja para um homem de 70 anos buscando um novo propósito ou para uma mulher jovem aprendendo a confiar nos outros, o filme mostra que nunca é tarde para mudar, crescer e encontrar novas formas de viver. No final, a grande lição é simples. Não importa a idade, o cargo ou o momento da vida, sempre podemos aprender uns com os outros. Basta estar aberto para isso. Ben é um senhor idoso que decidiu se candidatar como estagiário na empresa da jovem e promissora Jules, um conflito de experiências que, a princípio, causa desconforto para Jules, pois ela não acredita que um senhor de idade possa executar as funções que ela precisa com agilidade. Mesmo assim, ela aceita que Ben faça seu estágio na sua empresa. Dia após dia, esse simpático velhinho vai conquistando um a um da equipe de Jules, e o clima na empresa se torna mais leve e descontraído quando Ben compartilha detalhes da sua vida com seus novos companheiros de trabalho. Jules começa a notar os valores que Ben possui e fica encantada com o olhar diferente sobre a vida que ele traz para o ambiente. Com o passar do tempo, sua opinião a respeito de Ben muda drasticamente, quando ela é alvo do amor e do carinho deste novo amigo, uma pessoa que possui empatia e que olha para ela de uma forma diferente, deixando de lado sua posição social e o cargo que ocupa. Uma linda história de amizade e cumplicidade, mostrando como gerações diferentes podem se completar e se tornar motivo para crescimento mútuo. Imagina um senhor de 70 anos, aposentado, viúvo, sem muito o que fazer da vida. Esse é o Ben Whittaker. Ele já viajou, já tentou preencher os dias com atividades, mas sempre acaba sentindo que falta algo. Ele quer se sentir útil de novo. Aí, um dia, ele vê um anúncio de uma empresa de moda que está com um programa de estágio para idosos. Sim, estágio. Tipo aqueles que jovens fazem para ganhar experiência, só que para pessoas mais velhas. Ele pensa, por que não? E se inscreve. Ben é um cara educado, organizado e tem aquela vibe de senhorzinho gente boa, sempre de terno e muito respeitoso. No dia da entrevista, ele aparece todo arrumado e enfrenta um processo um pouco estranho para ele, tipo gravar um vídeo para se apresentar. Mas ele se sai bem, e adivinha? Ele é aceito. Agora vamos falar de Jules Austin, a chefe da empresa. Ela criou um e-commerce de moda que bombou em pouquíssimo tempo. A mulher é um gênio, mas também está sempre ocupada, cheia de coisas na cabeça, tentando equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Ela é daquelas que faz tudo sozinha, corre de um lado para o outro e não tem tempo para nada. Então, quando ela descobre que tem um estagiário de 70 anos na equipe, ela fica tipo, sério isso? Como que um senhor vai conseguir acompanhar o ritmo da minha empresa? Jules não dá a mínima pro Ben no começo. Ele fica ali, sentado na mesa, esperando alguma tarefa, mas ninguém sabe direito o que pedir para ele fazer. Ele observa tudo, sempre calmo, sem reclamar. Enquanto isso, os outros estagiários jovens estão meio na dúvida se ele vai conseguir se adaptar. Mas Ben não se incomoda. Ele começa a aprender devagar, prestando atenção em tudo e, principalmente, nas pessoas ao redor. A primeira interação de verdade entre Ben e Jules acontece quando ele começa a perceber pequenos problemas na rotina dela. Ele vê que ela anda sempre correndo, comendo qualquer coisa e que ninguém tem coragem de falar diretamente com ela. Aos poucos, ele começa a ajudar nos bastidores. Organiza a mesa de um colega, dá uma dica aqui e ali, e as pessoas começam a notar que ele não está ali só por estar. Ele é observador e tem experiência de vida. Um dia, Jules pede para alguém levar uma encomenda para a casa dela, mas ninguém quer ir. Adivinha quem se oferece? Ben. Ele chega lá e conhece a filha pequena dela e o marido, Matt. Esse momento é importante porque ele começa a entender melhor a vida pessoal da chefe. Mesmo fazendo de tudo para ignorá-lo, Jules começa a perceber que Ben está sempre por perto, ajudando discretamente. E mais, ele nunca julga ninguém, só quer contribuir. Mas ela ainda não está convencida. Ela acredita que ele não vai durar muito tempo ali, porque a empresa é rápida demais e cheia de jovens com mentalidade moderna.
O primeiro grande momento em que Ben realmente se destaca acontece quando Jules entra no carro para sair, e ele percebe que o motorista dela está bêbado. Na hora, ele toma uma atitude e se oferece para dirigir. Ela não tem opção, então aceita. Durante o caminho, eles começam a conversar um pouco, e é a primeira vez que ela realmente presta atenção nele. Ele não tenta impressionar, nem forçar a amizade, só fala de forma tranquila e respeitosa. Depois desse dia, algo muda. Jules ainda não está 100% convencida de que ele pode ser útil para a empresa, mas começa a ver que ele é alguém confiável. E isso já é um grande avanço. Ben, por outro lado, segue com paciência. Ele não tem pressa, não força nada, só faz o que pode, do jeito dele. Ele sabe que, com o tempo, as pessoas vão perceber que ele tem muito mais a oferecer do que imaginam. Mas a grande virada acontece quando Jules percebe que pode confiar nele. A empresa está crescendo rápido, e os investidores começam a pressioná-la para contratar um CEO, alguém mais experiente para comandar tudo. Isso incomoda muito Jules, porque ela criou a empresa do zero e sente que, se trouxer um CEO, pode perder o controle do seu próprio negócio. Mas ao invés de desabafar com alguém, ela guarda tudo para si. Enquanto isso, Ben vai ganhando mais espaço. Ele se torna um motorista particular de Jules, já que o outro cara foi demitido. No começo, ela ainda trata ele como só mais um funcionário, mas durante essas viagens juntos, ele começa a conhecer mais sobre a vida dela. Agora que Jules desabafou com Ben, as coisas ficam mais intensas. Ela tá um caos por dentro, tentando segurar a empresa e, ao mesmo tempo, lidar com a traição do marido. E Ben? Ele continua lá, firme, do jeito dele, sem julgar, sem pressionar, só ouvindo e oferecendo apoio quando ela precisa. O maior dilema dela agora é decidir se contrata um CEO. Os investidores insistem que ela não pode continuar gerenciando tudo sozinha, e ela até começa a considerar a ideia. Mas tem um problema. Ela sente que, se aceitar, vai perder o controle da empresa que criou do zero, e isso a apavora. Enquanto ela tenta tomar essa decisão, Ben continua ajudando do jeito que pode. Ele virou praticamente o braço direito dela. Lembra daquele começo, quando ela nem queria que ele fosse seu estagiário? Agora ela confia nele mais do que em qualquer outra pessoa na empresa. Mas tem outra questão que Jules precisa resolver. O casamento. Ela tá machucada, magoada, mas também confusa. E Ben, mais uma vez, não diz o que ela deve ou não fazer. Ele só fala uma coisa. Perdoar não significa aceitar tudo. Significa decidir o que você quer para você. Essas palavras ficam na cabeça dela. No meio disso tudo, ela decide viajar para conhecer um possível CEO. No avião, Ben vai com ela, e os dois têm uma conversa sincera. Ela diz que está cansada, que acha que realmente precisa de ajuda e que talvez um CEO seja a melhor escolha, mas dá para ver que ela não está convencida de verdade. A viagem acontece, ela conhece o cara, mas algo dentro dela diz que não é o caminho certo. Quando ela volta, finalmente toma a decisão. Ela não vai contratar um CEO. Ela percebe que a empresa é a vida dela e que ninguém vai cuidar dela do jeito que ela cuida. Jules decide confiar mais na sua equipe, delegar tarefas, mas continuar no controle. E o casamento? Ela volta para casa e tem uma conversa franca com Matt. Ele admite o erro, diz que sente falta dela e que quer consertar as coisas. Ela não dá uma resposta imediata, mas dá para ver que algo mudou dentro dela. Agora ela sabe que não precisa decidir tudo de uma vez, que pode dar um passo de cada vez. A cena final mostra algo simples, mas muito significativo. Depois de todo esse turbilhão, Jules encontra Ben na praça, fazendo Tai Chi. Sim, aquele exercício devagarzinho que ele sempre faz. E pela primeira vez no filme, ela finalmente desacelera. Ela senta ao lado dele, relaxa e sorri. Ben não precisou dizer nada. Ele não precisou resolver os problemas dela. Ele só esteve presente. E isso fez toda a diferença. No fim das contas, um senhor estagiário é muito mais do que uma história sobre trabalho ou diferença de idade. O filme fala sobre valores essenciais que servem para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. O primeiro grande valor é a amizade genuína. Ben e Jules começam como completos estranhos, de mundos totalmente diferentes, mas a conexão que eles criam é verdadeira. Ele não tenta ser algo que não é, e ela, aos poucos, aprende a confiar nele. Essa amizade mostra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos escute sem julgamentos. Outro valor muito forte é a importância da experiência.
No começo, ninguém leva Ben a sério por causa da idade. Mas ele prova que experiência de vida vale tanto quanto conhecimento técnico. Ele ensina que valores como paciência, respeito e empatia nunca saem de moda. O filme também fala sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Jules passa o tempo todo tentando ser perfeita no trabalho, mas descobre que precisa desacelerar e olhar ao redor. No final, ela percebe que pode continuar sendo uma líder forte, sem precisar carregar tudo sozinha. E por fim, um senhor estagiário nos lembra da importância do recomeço. Seja para um homem de 70 anos buscando um novo propósito, ou para uma mulher jovem aprendendo a confiar nos outros, o filme mostra que nunca é tarde para mudar, crescer e encontrar novas formas de viver. No final, a grande lição é simples. Não importa a idade, o cargo ou o momento da vida, sempre podemos aprender uns com os outros. Basta estar aberto para isso. Ben é um senhor idoso que decidiu se candidatar como estagiário na empresa da jovem e promissora Jules, um conflito de experiências que, a princípio, causa desconforto para Jules, pois ela não acredita que um senhor de idade possa executar as funções que ela precisa com agilidade. Mesmo assim, ela aceita que Ben faça seu estágio na sua empresa. Dia após dia, esse simpático velhinho vai conquistando um a um da equipe de Jules, e o clima na empresa se torna mais leve e descontraído quando Ben compartilha detalhes da sua vida com seus novos companheiros de trabalho. Jules começa a notar os valores que Ben possui e fica encantada com o olhar diferente sobre a vida que ele traz para o ambiente. Com o passar do tempo, sua opinião a respeito de Ben muda drasticamente, quando ela é alvo do amor e do carinho deste novo amigo, uma pessoa que possui empatia e que olha para ela de uma forma diferente, deixando de lado sua posição social e o cargo que ocupa. Uma linda história de amizade e cumplicidade, mostrando como gerações diferentes podem se completar e se tornar motivo para crescimento mútuo. Imagina um senhor de 70 anos, aposentado, viúvo, sem muito o que fazer da vida. Esse é o Ben Whittaker. Ele já viajou, já tentou preencher os dias com atividades, mas sempre acaba sentindo que falta algo. Ele quer se sentir útil de novo. Aí, um dia, ele vê um anúncio de uma empresa de moda que está com um programa de estágio para idosos. Sim, estágio. Tipo aqueles que jovens fazem para ganhar experiência, só que para pessoas mais velhas. Ele pensa, por que não? E se inscreve. Ben é um cara educado, organizado e tem aquela vibe de senhorzinho gente boa, sempre de terno e muito respeitoso. No dia da entrevista, ele aparece todo arrumado e enfrenta um processo um pouco estranho para ele, tipo gravar um vídeo para se apresentar. Mas ele se sai bem, e adivinha? Ele é aceito. Agora vamos falar de Jules Austin, a chefe da empresa. Ela criou um e-commerce de moda que bombou em pouquíssimo tempo. A mulher é um gênio, mas também está sempre ocupada, cheia de coisas na cabeça, tentando equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Ela é daquelas que faz tudo sozinha, corre de um lado para o outro e não tem tempo para nada. Então, quando ela descobre que tem um estagiário de 70 anos na equipe, ela fica tipo, sério isso? Como que um senhor vai conseguir acompanhar o ritmo da minha empresa? Jules não dá a mínima pro Ben no começo. Ele fica ali, sentado na mesa, esperando alguma tarefa, mas ninguém sabe direito o que pedir para ele fazer. Ele observa tudo, sempre calmo, sem reclamar. Enquanto isso, os outros estagiários jovens estão meio na dúvida se ele vai conseguir se adaptar. Mas Ben não se incomoda. Ele começa a aprender devagar, prestando atenção em tudo e, principalmente, nas pessoas ao redor. A primeira interação de verdade entre Ben e Jules acontece quando ele começa a perceber pequenos problemas na rotina dela. Ele vê que ela anda sempre correndo, comendo qualquer coisa e que ninguém tem coragem de falar diretamente com ela. Aos poucos, ele começa a ajudar nos bastidores. Organiza a mesa de um colega, dá uma dica aqui e ali, e as pessoas começam a notar que ele não está ali só por estar. Ele é observador e tem experiência de vida. Um dia, Jules pede para alguém levar uma encomenda para a casa dela, mas ninguém quer ir. Adivinha quem se oferece? Ben. Ele chega lá e conhece a filha pequena dela e o marido, Matt. Esse momento é importante porque ele começa a entender melhor a vida pessoal da chefe. Mesmo fazendo de tudo para ignorá-lo, Jules começa a perceber que Ben está sempre por perto, ajudando discretamente. E mais,
Ele nunca julga ninguém, só quer contribuir. Mas ela ainda não está convencida. Ela acredita que ele não vai durar muito tempo ali, porque a empresa é rápida demais e cheia de jovens com mentalidade moderna. O primeiro grande momento em que Ben realmente se destaca acontece quando Jules entra no carro para sair, e ele percebe que o motorista dela está bêbado. Na hora, ele toma uma atitude e se oferece para dirigir. Ela não tem opção, então aceita. Durante o caminho, eles começam a conversar um pouco, e é a primeira vez que ela realmente presta atenção nele. Ele não tenta impressionar, nem forçar a amizade, só fala de forma tranquila e respeitosa. Depois desse dia, algo muda. Jules ainda não está 100% convencida de que ele pode ser útil para a empresa, mas começa a ver que ele é alguém confiável. E isso já é um grande avanço. Ben, por outro lado, segue com paciência. Ele não tem pressa, não força nada, só faz o que pode, do jeito dele. Ele sabe que, com o tempo, as pessoas vão perceber que ele tem muito mais a oferecer do que imaginam. Mas a grande virada acontece quando Jules percebe que pode confiar nele. A empresa está crescendo rápido, e os investidores começam a pressioná-la para contratar um CEO, alguém mais experiente para comandar tudo. Isso incomoda muito Jules, porque ela criou a empresa do zero e sente que, se trouxer um CEO, pode perder o controle do seu próprio negócio. Mas ao invés de desabafar com alguém, ela guarda tudo para si. Enquanto isso, Ben vai ganhando mais espaço. Ele se torna um motorista particular de Jules, já que o outro cara foi demitido. No começo, ela ainda trata ele como só mais um funcionário, mas durante essas viagens juntos, ele começa a conhecer mais sobre a vida dela. Agora que Jules desabafou com Ben, as coisas ficam mais intensas. Ela tá um caos por dentro, tentando segurar a empresa e, ao mesmo tempo, lidar com a traição do marido. E Ben? Ele continua lá, firme, do jeito dele, sem julgar, sem pressionar, só ouvindo e oferecendo apoio quando ela precisa. O maior dilema dela agora é decidir se contrata um CEO. Os investidores insistem que ela não pode continuar gerenciando tudo sozinha, e ela até começa a considerar a ideia. Mas tem um problema. Ela sente que, se aceitar, vai perder o controle da empresa que criou do zero, e isso a apavora. Enquanto ela tenta tomar essa decisão, Ben continua ajudando do jeito que pode. Ele virou praticamente o braço direito dela. Lembra daquele começo, quando ela nem queria que ele fosse seu estagiário? Agora ela confia nele mais do que em qualquer outra pessoa na empresa. Mas tem outra questão que Jules precisa resolver. O casamento. Ela tá machucada, magoada, mas também confusa. E Ben, mais uma vez, não diz o que ela deve ou não fazer. Ele só fala uma coisa. Perdoar não significa aceitar tudo. Significa decidir o que você quer para você. Essas palavras ficam na cabeça dela. No meio disso tudo, ela decide viajar para conhecer um possível CEO. No avião, Ben vai com ela, e os dois têm uma conversa sincera. Ela diz que está cansada, que acha que realmente precisa de ajuda e que talvez um CEO seja a melhor escolha, mas dá para ver que ela não está convencida de verdade. A viagem acontece, ela conhece o cara, mas algo dentro dela diz que não é o caminho certo. Quando ela volta, finalmente toma a decisão. Ela não vai contratar um CEO. Ela percebe que a empresa é a vida dela e que ninguém vai cuidar dela do jeito que ela cuida. Jules decide confiar mais na sua equipe, delegar tarefas, mas continuar no controle. E o casamento? Ela volta para casa e tem uma conversa franca com Matt. Ele admite o erro, diz que sente falta dela e que quer consertar as coisas. Ela não dá uma resposta imediata, mas dá para ver que algo mudou dentro dela. Agora ela sabe que não precisa decidir tudo de uma vez, que pode dar um passo de cada vez. A cena final mostra algo simples, mas muito significativo. Depois de todo esse turbilhão, Jules encontra Ben na praça, fazendo Tai Chi. Sim, aquele exercício devagarzinho que ele sempre faz. E pela primeira vez no filme, ela finalmente desacelera. Ela senta ao lado dele, relaxa e sorri. Ben não precisou dizer nada. Ele não precisou resolver os problemas dela. Ele só esteve presente. E isso fez toda a diferença. No fim das contas, um senhor estagiário é muito mais do que uma história sobre trabalho ou diferença de idade. O filme fala sobre valores essenciais que servem para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. O primeiro grande valor é a amizade genuína. Ben e Jules começam como completos estranhos, de mundos totalmente diferentes, mas a conexão que eles criam é verdadeira. Ele não tenta ser algo que não é, e ela, aos poucos, aprende a confiar nele.
Essa amizade mostra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos escute sem julgamentos. Outro valor muito forte é a importância da experiência. No começo, ninguém leva Ben a sério por causa da idade. Mas ele prova que experiência de vida vale tanto quanto conhecimento técnico. Ele ensina que valores como paciência, respeito e empatia nunca saem de moda. O filme também fala sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Jules passa o tempo todo tentando ser perfeita no trabalho, mas descobre que precisa desacelerar e olhar ao redor. No final, ela percebe que pode continuar sendo uma líder forte, sem precisar carregar tudo sozinha. E por fim, um senhor estagiário nos lembra da importância do recomeço. Seja para um homem de 70 anos buscando um novo propósito, ou para uma mulher jovem aprendendo a confiar nos outros, o filme mostra que nunca é tarde para mudar, crescer e encontrar novas formas de viver. No final, a grande lição é simples. Não importa a idade, o cargo ou o momento da vida, sempre podemos aprender uns com os outros. Basta estar aberto para isso. Ben é um senhor idoso que decidiu se candidatar como estagiário na empresa da jovem e promissora Jules, um conflito de experiências que, a princípio, causa desconforto para Jules, pois ela não acredita que um senhor de idade possa executar as funções que ela precisa com agilidade. Mesmo assim, ela aceita que Ben faça seu estágio na sua empresa. Dia após dia, esse simpático velhinho vai conquistando um a um da equipe de Jules, e o clima na empresa se torna mais leve e descontraído quando Ben compartilha detalhes da sua vida com seus novos companheiros de trabalho. Jules começa a notar os valores que Ben possui e fica encantada com o olhar diferente sobre a vida que ele traz para o ambiente. Com o passar do tempo, sua opinião a respeito de Ben muda drasticamente, quando ela é alvo do amor e do carinho deste novo amigo, uma pessoa que possui empatia e que olha para ela de uma forma diferente, deixando de lado sua posição social e o cargo que ocupa. Uma linda história de amizade e cumplicidade, mostrando como gerações diferentes podem se completar e se tornar motivo para crescimento mútuo. Imagina um senhor de 70 anos, aposentado, viúvo, sem muito o que fazer da vida. Esse é o Ben Whittaker. Ele já viajou, já tentou preencher os dias com atividades, mas sempre acaba sentindo que falta algo. Ele quer se sentir útil de novo. Aí, um dia, ele vê um anúncio de uma empresa de moda que está com um programa de estágio para idosos. Sim, estágio. Tipo aqueles que jovens fazem para ganhar experiência, só que para pessoas mais velhas. Ele pensa, por que não? E se inscreve. Ben é um cara educado, organizado e tem aquela vibe de senhorzinho gente boa, sempre de terno e muito respeitoso. No dia da entrevista, ele aparece todo arrumado e enfrenta um processo um pouco estranho para ele, tipo gravar um vídeo para se apresentar. Mas ele se sai bem, e adivinha? Ele é aceito. Agora vamos falar de Jules Austin, a chefe da empresa. Ela criou um e-commerce de moda que bombou em pouquíssimo tempo. A mulher é um gênio, mas também está sempre ocupada, cheia de coisas na cabeça, tentando equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Ela é daquelas que faz tudo sozinha, corre de um lado para o outro e não tem tempo para nada. Então, quando ela descobre que tem um estagiário de 70 anos na equipe, ela fica tipo, sério isso? Como que um senhor vai conseguir acompanhar o ritmo da minha empresa? Jules não dá a mínima pro Ben no começo. Ele fica ali, sentado na mesa, esperando alguma tarefa, mas ninguém sabe direito o que pedir para ele fazer. Ele observa tudo, sempre calmo, sem reclamar. Enquanto isso, os outros estagiários jovens estão meio na dúvida se ele vai conseguir se adaptar. Mas Ben não se incomoda. Ele começa a aprender devagar, prestando atenção em tudo e, principalmente, nas pessoas ao redor. A primeira interação de verdade entre Ben e Jules acontece quando ele começa a perceber pequenos problemas na rotina dela. Ele vê que ela anda sempre correndo, comendo qualquer coisa e que ninguém tem coragem de falar diretamente com ela. Aos poucos, ele começa a ajudar nos bastidores. Organiza a mesa de um colega, dá uma dica aqui e ali, e as pessoas começam a notar que ele não está ali só por estar. Ele é observador e tem experiência de vida. Um dia, Jules pede para alguém levar uma encomenda para a casa dela, mas ninguém quer ir. Adivinha quem se oferece? Ben. Ele chega lá e conhece a filha pequena dela e o marido, Matt.
Esse momento é importante porque ele começa a entender melhor a vida pessoal da chefe. Mesmo fazendo de tudo para ignorá-lo, Jules começa a perceber que Ben está sempre por perto, ajudando discretamente. E mais, ele nunca julga ninguém, só quer contribuir. Mas ela ainda não está convencida. Ela acredita que ele não vai durar muito tempo ali, porque a empresa é rápida demais e cheia de jovens com mentalidade moderna. O primeiro grande momento em que Ben realmente se destaca acontece quando Jules entra no carro para sair, e ele percebe que o motorista dela está bêbado. Na hora, ele toma uma atitude e se oferece para dirigir. Ela não tem opção, então aceita. Durante o caminho, eles começam a conversar um pouco, e é a primeira vez que ela realmente presta atenção nele. Ele não tenta impressionar, nem forçar a amizade, só fala de forma tranquila e respeitosa. Depois desse dia, algo muda. Jules ainda não está 100% convencida de que ele pode ser útil para a empresa, mas começa a ver que ele é alguém confiável. E isso já é um grande avanço. Ben, por outro lado, segue com paciência. Ele não tem pressa, não força nada, só faz o que pode, do jeito dele. Ele sabe que, com o tempo, as pessoas vão perceber que ele tem muito mais a oferecer do que imaginam. Mas a grande virada acontece quando Jules percebe que pode confiar nele. A empresa está crescendo rápido, e os investidores começam a pressioná-la para contratar um CEO, alguém mais experiente para comandar tudo. Isso incomoda muito Jules, porque ela criou a empresa do zero e sente que, se trouxer um CEO, pode perder o controle do seu próprio negócio. Mas ao invés de desabafar com alguém, ela guarda tudo para si. Enquanto isso, Ben vai ganhando mais espaço. Ele se torna um motorista particular de Jules, já que o outro cara foi demitido. No começo, ela ainda trata ele como só mais um funcionário, mas durante essas viagens juntos, ele começa a conhecer mais sobre a vida dela. Agora que Jules desabafou com Ben, as coisas ficam mais intensas. Ela tá um caos por dentro, tentando segurar a empresa e, ao mesmo tempo, lidar com a traição do marido. E Ben, ele continua lá, firme, do jeito dele, sem julgar, sem pressionar, só ouvindo e oferecendo apoio quando ela precisa. O maior dilema dela agora é decidir se contrata um CEO. Os investidores insistem que ela não pode continuar gerenciando tudo sozinha, e ela até começa a considerar a ideia. Mas tem um problema. Ela sente que, se aceitar, vai perder o controle da empresa que criou do zero, e isso a apavora. Enquanto ela tenta tomar essa decisão, Ben continua ajudando do jeito que pode. Ele virou praticamente o braço direito dela. Lembra daquele começo, quando ela nem queria que ele fosse seu estagiário? Agora ela confia nele mais do que em qualquer outra pessoa na empresa. Mas tem outra questão que Jules precisa resolver. O casamento. Ela tá machucada, magoada, mas também confusa. E Ben, mais uma vez, não diz o que ela deve ou não fazer. Ele só fala uma coisa. Perdoar não significa aceitar tudo. Significa decidir o que você quer para você. Essas palavras ficam na cabeça dela. No meio disso tudo, ela decide viajar para conhecer um possível CEO. No avião, Ben vai com ela, e os dois têm uma conversa sincera. Ela diz que está cansada, que acha que realmente precisa de ajuda e que talvez um CEO seja a melhor escolha, mas dá para ver que ela não está convencida de verdade. A viagem acontece, ela conhece o cara, mas algo dentro dela diz que não é o caminho certo. Quando ela volta, finalmente toma a decisão. Ela não vai contratar um CEO. Ela percebe que a empresa é a vida dela e que ninguém vai cuidar dela do jeito que ela cuida. Jules decide confiar mais na sua equipe, delegar tarefas, mas continuar no controle. E o casamento? Ela volta para casa e tem uma conversa franca com Matt. Ele admite o erro, diz que sente falta dela e que quer consertar as coisas. Ela não dá uma resposta imediata, mas dá para ver que algo mudou dentro dela. Agora ela sabe que não precisa decidir tudo de uma vez, que pode dar um passo de cada vez. A cena final mostra algo simples, mas muito significativo. Depois de todo esse turbilhão, Jules encontra Ben na praça, fazendo tai chi. Sim, aquele exercício devagarzinho que ele sempre faz. E pela primeira vez no filme, ela finalmente desacelera. Ela senta ao lado dele, relaxa e sorri. Ben não precisou dizer nada. Ele não precisou resolver os problemas dela. Ele só esteve presente, e isso fez toda a diferença. No fim das contas, um senhor estagiário é muito mais do que uma história sobre trabalho ou diferença de idade. O filme fala sobre valores essenciais que servem para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. O primeiro grande valor é a amizade genuína.
Ben e Jules começam como completos estranhos, de mundos totalmente diferentes, mas a conexão que eles criam é verdadeira. Ele não tenta ser algo que não é, e ela, aos poucos, aprende a confiar nele. Essa amizade mostra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos escute sem julgamentos. Outro valor muito forte é a importância da experiência. No começo, ninguém leva Ben a sério por causa da idade, mas ele prova que experiência de vida vale tanto quanto conhecimento técnico. Ele ensina que valores como paciência, respeito e empatia nunca saem de moda. O filme também fala sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Jules passa o tempo todo tentando ser perfeita no trabalho, mas descobre que precisa desacelerar e olhar ao redor. No final, ela percebe que pode continuar sendo uma líder forte, sem precisar carregar tudo sozinha. E por fim, um senhor estagiário nos lembra da importância do recomeço. Seja para um homem de 70 anos buscando um novo propósito, ou para uma mulher jovem aprendendo a confiar nos outros, o filme mostra que nunca é tarde para mudar, crescer e encontrar novas formas de viver. No final, a grande lição é simples. Não importa a idade, o cargo ou o momento da vida, sempre podemos aprender uns com os outros. Basta estar aberto para isso. Ben é um senhor idoso que decidiu se candidatar como estagiário na empresa da jovem e promissora Jules, um conflito de experiências que, a princípio, causa desconforto para Jules, pois ela não acredita que um senhor de idade possa executar as funções que ela precisa com agilidade. Mesmo assim, ela aceita que Ben faça seu estágio na sua empresa. Dia após dia, esse simpático velhinho vai conquistando um a um da equipe de Jules, e o clima na empresa se torna mais leve e descontraído quando Ben compartilha detalhes da sua vida com seus novos companheiros de trabalho. Jules começa a notar os valores que Ben possui e fica encantada com o olhar diferente sobre a vida que ele traz para o ambiente. Com o passar do tempo, sua opinião a respeito de Ben muda drasticamente, quando ela é alvo do amor e do carinho deste novo amigo, uma pessoa que possui empatia e que olha para ela de uma forma diferente, deixando de lado sua posição social e o cargo que ocupa. Uma linda história de amizade e cumplicidade, mostrando como gerações diferentes podem se completar e se tornar motivo para crescimento mútuo. Imagina um senhor de 70 anos, aposentado, viúvo, sem muito o que fazer da vida. Esse é o Ben Whittaker. Ele já viajou, já tentou preencher os dias com atividades, mas sempre acaba sentindo que falta algo. Ele quer se sentir útil de novo. Aí, um dia, ele vê um anúncio de uma empresa de moda que está com um programa de estágio para idosos. Sim, estágio. Tipo aqueles que jovens fazem para ganhar experiência, só que para pessoas mais velhas. Ele pensa, por que não? E se inscreve. Ben é um cara educado, organizado e tem aquela vibe de senhorzinho gente boa, sempre de terno e muito respeitoso. No dia da entrevista, ele aparece todo arrumado e enfrenta um processo um pouco estranho para ele, tipo gravar um vídeo para se apresentar. Mas ele se sai bem, e adivinha? Ele é aceito. Agora vamos falar de Jules Austin, a chefe da empresa. Ela criou um e-commerce de moda que bombou em pouquíssimo tempo. A mulher é um gênio, mas também está sempre ocupada, cheia de coisas na cabeça, tentando equilibrar o trabalho e a vida pessoal. Ela é daquelas que faz tudo sozinha, corre de um lado para o outro e não tem tempo para nada. Então, quando ela descobre que tem um estagiário de 70 anos na equipe, ela fica tipo, sério isso? Como que um senhor vai conseguir acompanhar o ritmo da minha empresa? Jules não dá a mínima pro Ben no começo. Ele fica ali, sentado na mesa, esperando alguma tarefa, mas ninguém sabe direito o que pedir para ele fazer. Ele observa tudo, sempre calmo, sem reclamar. Enquanto isso, os outros estagiários jovens estão meio na dúvida se ele vai conseguir se adaptar. Mas Ben não se incomoda. Ele começa a aprender devagar, prestando atenção em tudo e, principalmente, nas pessoas ao redor. A primeira interação de verdade entre Ben e Jules acontece quando ele começa a perceber pequenos problemas na rotina dela. Ele vê que ela anda sempre correndo, comendo qualquer coisa e que ninguém tem coragem de falar diretamente com ela. Aos poucos, ele começa a ajudar nos bastidores. Organiza a mesa de um colega, dá uma dica aqui e ali, e as pessoas começam a notar que ele não está ali só por estar. Ele é observador e tem experiência de vida. Um dia,
Jules pede para alguém levar uma encomenda para a casa dela, mas ninguém quer ir. Adivinha quem se oferece? Ben. Ele chega lá e conhece a filha pequena dela e o marido, Matt. Esse momento é importante porque ele começa a entender melhor a vida pessoal da chefe. Mesmo fazendo de tudo para ignorá-lo, Jules começa a perceber que Ben está sempre por perto, ajudando discretamente. E mais, ele nunca julga ninguém, só quer contribuir. Mas ela ainda não está convencida. Ela acredita que ele não vai durar muito tempo ali, porque a empresa é rápida demais e cheia de jovens com mentalidade moderna. O primeiro grande momento em que Ben realmente se destaca acontece quando Jules entra no carro para sair, e ele percebe que o motorista dela está bêbado. Na hora, ele toma uma atitude e se oferece para dirigir. Ela não tem opção, então aceita. Durante o caminho, eles começam a conversar um pouco, e é a primeira vez que ela realmente presta atenção nele. Ele não tenta impressionar, nem forçar a amizade, só fala de forma tranquila e respeitosa. Depois desse dia, algo muda. Jules ainda não está 100% convencida de que ele pode ser útil para a empresa, mas começa a ver que ele é alguém confiável. E isso já é um grande avanço. Ben, por outro lado, segue com paciência. Ele não tem pressa, não força nada, só faz o que pode, do jeito dele. Ele sabe que, com o tempo, as pessoas vão perceber que ele tem muito mais a oferecer do que imaginam. Mas a grande virada acontece quando Jules percebe que pode confiar nele. A empresa está crescendo rápido, e os investidores começam a pressioná-la para contratar um CEO, alguém mais experiente para comandar tudo. Isso incomoda muito Jules, porque ela criou a empresa do zero e sente que, se trouxer um CEO, pode perder o controle do seu próprio negócio. Mas ao invés de desabafar com alguém, ela guarda tudo para si. Enquanto isso, Ben vai ganhando mais espaço. Ele se torna um motorista particular de Jules, já que o outro cara foi demitido. No começo, ela ainda trata ele como só mais um funcionário, mas durante essas viagens juntos, ele começa a conhecer mais sobre a vida dela. Ela. Agora que Jules desabafou com Ben, as coisas ficam mais intensas. Ela tá um caos por dentro, tentando segurar a empresa e, ao mesmo tempo, lidar com a traição do marido. E Ben? Ele continua lá, firme, do jeito dele, sem julgar, sem pressionar, só ouvindo e oferecendo apoio quando ela precisa. O maior dilema dela agora é decidir se contrata um CEO. Os investidores insistem que ela não pode continuar gerenciando tudo sozinha, e ela até começa a considerar a ideia. Mas tem um problema. Ela sente que, se aceitar, vai perder o controle da empresa que criou do zero, e isso a apavora. Enquanto ela tenta tomar essa decisão, Ben continua ajudando do jeito que pode. Ele virou praticamente o braço direito dela. Lembra daquele começo, quando ela nem queria que ele fosse seu estagiário? Agora ela confia nele mais do que em qualquer outra pessoa na empresa. Mas tem outra questão que Jules precisa resolver. O casamento. Ela tá machucada, magoada, mas também confusa. E Ben, mais uma vez, não diz o que ela deve ou não fazer. Ele só fala uma coisa. Perdoar não significa aceitar tudo. Significa decidir o que você quer para você. Essas palavras ficam na cabeça dela. No meio disso tudo, ela decide viajar para conhecer um possível CEO. No avião, Ben vai com ela, e os dois têm uma conversa sincera. Ela diz que está cansada, que acha que realmente precisa de ajuda e que talvez um CEO seja a melhor escolha, mas dá para ver que ela não está convencida de verdade. A viagem acontece, ela conhece o cara, mas algo dentro dela diz que não é o caminho certo. Quando ela volta, finalmente toma a decisão. Ela não vai contratar um CEO. Ela percebe que a empresa é a vida dela e que ninguém vai cuidar dela do jeito que ela cuida. Jules decide confiar mais na sua equipe, delegar tarefas, mas continuar no controle. E o casamento? Ela volta para casa e tem uma conversa franca com Matt. Ele admite o erro, diz que sente falta dela e que quer consertar as coisas. Ela não dá uma resposta imediata, mas dá para ver que algo mudou dentro dela. Agora ela sabe que não precisa decidir tudo de uma vez, que pode dar um passo de cada vez. A cena final mostra algo simples, mas muito significativo. Depois de todo esse turbilhão, Jules encontra Ben na praça, fazendo tai chi. Sim, aquele exercício devagarzinho que ele sempre faz. E pela primeira vez no filme, ela finalmente desacelera. Ela senta ao lado dele, relaxa e sorri. Ben não precisou dizer nada. Ele não precisou resolver os problemas dela. Ele só esteve presente. E isso fez toda a diferença. No fim das contas,
Um senhor estagiário é muito mais do que uma história sobre trabalho ou diferença de idade. O filme fala sobre valores essenciais que servem para qualquer pessoa, em qualquer fase da vida. O primeiro grande valor é a amizade genuína. Ben e Jules começam como completos estranhos, de mundos totalmente diferentes, mas a conexão que eles criam é verdadeira. Ele não tenta ser algo que não é, e ela, aos poucos, aprende a confiar nele. Essa amizade mostra que, às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que nos escute sem julgamentos. Outro valor muito forte é a importância da experiência. No começo, ninguém leva Ben a sério por causa da idade. Mas ele prova que experiência de vida vale tanto quanto conhecimento técnico. Ele ensina que valores como paciência, respeito e empatia nunca saem de moda. O filme também fala sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Jules passa o tempo todo tentando ser perfeita no trabalho, mas descobre que precisa desacelerar e olhar ao redor. No final, ela percebe que pode continuar sendo uma líder forte, sem precisar carregar tudo sozinha. E por fim, um senhor estagiário nos lembra da importância do recomeço. Seja para um homem de 70 anos buscando um novo propósito, ou para uma mulher jovem aprendendo a confiar nos outros, o filme mostra que nunca é tarde para mudar, crescer e encontrar novas formas de viver. No final, a grande lição é simples. Não importa a idade, o cargo ou o momento da vida, sempre podemos aprender uns com os outros. Basta estar aberto para isso. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.